Obrigado. Querido Rodrigo, é um novo amigo, posso chamar assim? É um novo amigo que Deus nos deu para essa igreja, deu para esse tempo. Rodrigo é o responsável, ele vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas ele é o responsável, o diretor responsável geral da JET. Jesus é Tudo, uma escola de inglês que está revolucionando o Brasil, revolucionando as igrejas, e eu tenho o prazer de conhecê-lo, ouvindo de Deus, um dia Deus falando, olha, faz contato com esse cara, e eu fui sensível à voz do Espírito e corri atrás dele, e ele me atendeu, e nós desenvolvemos esse relacionamento, e é uma alegria te receber aqui, é uma alegria ver sua família aqui, Vanessa está aqui com a gente, suas filhas. Muito obrigado pelo seu coração, pela sua disponibilidade, pelo seu sim, né? Hoje eu escrevi nas redes sociais, escrevi no grupo da igreja, Rodrigo é um cara que tem dito sim para Jesus há muito tempo, é isso que eu vejo em você. Sinta-se à vontade no nosso meio, ministre ao nosso coração, deixe Deus te usar, amém? Em nome de Jesus. Amém, igreja. Graça e paz. Como é bom estar aqui no meio de vocês. Que família viva, hein? Você sabe que a primeira lição que eu aprendi quando eu cheguei aqui é que eu teria que falar Timóteo. E o pastor, a Fernanda foram bem intencionados. Olha, não fala Timóteo, Rodrigo, que teremos um problema. Mas é bom demais estar aqui. É bom demais ver o que o Senhor tem feito aqui na igreja. É bom demais ver o que o Senhor tem feito aqui na cidade de vocês. E é bom demais ver o que o Senhor tem feito no nosso país. Eu quero começar, pode apagar mais luz aí, viu? Eu não gosto de aparecer não, eu só gosto de aparecer minha voz e falar de Jesus. Okay? Menos eu e mais Cristo. Eu quero começar esse culto tão especial, e nesse tempo que o Senhor preparou para nós, dizendo que nós somos os personagens da Bíblia dos dias de hoje. Repete comigo. Nós somos os personagens da Bíblia nos dias de hoje. Então entre nós estão os Mateus, os Paulos, os Pedros, as Radassas, as Saras. Esse povo é nós. E muitas vezes a gente olha para a Bíblia como algo longe, algo que aconteceu, mas Deus é um Deus de padrão. O que aconteceu lá, aconteceu por sua causa, pela sua vida. Nós somos o povo da Bíblia nos dias de hoje. Como o pastor falou, eu sou o Rodrigo da Vanessa, pai da Glória e da Bethany. Tenho 44 anos de idade, sou professor, mas acima de tudo, sou apaixonado por Jesus. Apaixonado pelo nosso Senhor que transformou a minha história. Eu falo hoje sobre um tema que é muito importante. Ele começa assim, ó: Go global or go home. Ou você se torna um cidadão global, ou você vai voltar para sua casa. Olha que tema bem expressado, que tema bonito, tema chique, né? Mas quando a gente pensa na primeira pessoa no mundo que teve um chamado global, e essa pessoa não é uma pessoa da atualidade, não é o Elon Musk, né, lá da Tesla, não é o Mark Zuckerberg do Facebook. Essa pessoa que teve seu primeiro chamado foi essa aqui, ó. Pode ir lá. Um dia, pode ir lá. Pode ir para a próxima. Olha lá, we are the living character of the Bible. Um dia Deus falou assim, ó: Aaron, go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you, and I'll make you into a great nation, and I'll bless you, and I'll make your name great, and you'll be a blessing. I'll bless those who bless you, and whosoever curses you I will curse, and all peoples on earth will be blessed through you. Abraão, saia da sua terra, do seu povo, da casa do teu pai,
e vá para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de você uma grande nação, e eu te abençoarei. Farei seu nome grande, e você será uma bênção. E eu abençoarei todos aqueles que te abençoarem. E quem é que te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. E todos os povos da terra serão abençoados através de você. Família viva, saia da sua casa, da terra de teu pai, vai para a terra que eu te mandarei. Esse é o nosso Senhor. E quando eu penso nisso, eu penso na vida cristã, na vida do crente, naquele que ama o Senhor. E aí eu decidi criar um mapa mental, tentando imaginar a mente de Deus, quando Ele planejou o que Ele tinha para Abraão. E quem muitas vezes trabalha com rede social, tudo mais, desenha, né, mapa mental. Como que a gente vai chegar àquela pessoa, como a gente vai atrair esse futuro lead, cliente, ou alguém que compre um curso, algo assim, né? E eu pensei, que inocente nós. Mesmo antes de eu existir, mesmo antes da terra existir, Deus já tinha um mapa mental, um projeto, um propósito para cada um de nós. E se você quer ser cristão e ter um relacionamento com Deus, como Abraão teve, ser chamado de amigo de Deus, você precisa ter coragem. Quando Abraão chega para sua esposa Sarai, e fala: olha, nós vamos ter que sair aqui de Ur, porque Deus mandou que nós saíssemos. Imagina a resposta da esposa, né? Imagina a sua esposa, se fosse a sua esposa. Se fosse a minha esposa, ela ia falar: mas a cama é confortável, onde a gente vai? Tem um banheiro quentinho? É assim, né? Todo mundo quer saber para onde vai. Mas de repente, ele chega para ela: olha, Deus só mandou a gente ir. E a vida do cristão é isso, nós temos que marchar, nós temos que ir. E na Bíblia fica muito claro que Ur, onde Abraão morava, era uma terra fértil, era uma terra rica. Abraão tinha posses. Imagina você deixar tudo que você tem para ir para algum lugar que você não sabe onde é. E Abraão não hesitou em nenhum momento. Ele simplesmente, literalmente, levantou o acampamento e foi. Abraão é conhecido como amigo de Deus. Eu não sei vocês, mas um dia, quando eu morrer e as pessoas vierem lá no meu funeral, no meu enterro, eu adoraria saber que alguém bateu no cotovelo de alguém e falou: o Rod era amigo de Deus. Igreja, eu oro todos os dias para que nós sejamos amigos do Senhor, porque para que nós possamos entender o que Ele tem para nós, nós precisamos ser amigos dEle. Se você quer saber o que o Senhor tem para você, o mapa mental, o propósito, a caminhada, para onde Ele quer que você vai, você precisa ter paciência. A vida do cristão exige paciência. Abraão teve o seu chamado ali, quando ele tinha 75 anos de idade. Com 75 anos de idade, Deus colocou ali uma promessa sobre a vida dele. Isaac vem nascer quando ele tem 100 anos, 25 anos depois. Muitas vezes, nesse momento, no mínimo estranho que nós vivemos no mundo, aonde de certa maneira nós chegamos ao momento de até mesmo sermos conhecidos como um povo mimado, aonde o café não está quente o suficiente, aonde o GPS está errando e mandou a gente para um lugar errado. A gente muitas vezes se perde e esquece. A gente esquece que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. E uma coisa que eu tenho aprendido na minha vida com o Senhor é: o Senhor, Ele não vai te tirar do processo. O Senhor não vai te tirar da sua luta. O Senhor vai dar a mão para você, e Ele vai lutar essa luta com você.
e Ele vai te dar a vitória, mas o processo Ele não vai te tirar, porque é no processo que a vontade dEle sobre a sua vida acontece, é no processo que o milagre acontece, é no processo que você dá o melhor testemunho. Eu tenho uma prima que é minha irmã, e ela tem uma menininha chamada Lara, e uma semana atrás a Lara foi diagnosticada com uma bactéria na urina, e o rinzinho dela começou a parar de funcionar. Aí naquele momento a gente começou a ligar para a família, e eu falei: olha, entrega a Lara para o Senhor, fala que ela é dele, mas profetiza sobre a vida dela, vida. Profetiza que ela vai viver. E hoje minha prima me liga e fala: Di, meu apelido, Di, a Larinha está curando. Jesus está curando a Larinha. Ela está se sentindo melhor. Ela já desinchou. Os níveis, a creatina dela baixou, está tudo dando certo. Paciência. Deus não vai te tirar do processo, e ele dói, mas a vitória é sua. A vitória é sua. A vitória é nossa. O crente já tem a vitória. Não queira fugir do processo. É aí que Deus sopra no seu ouvido e fala: eu sou seu amigo, eu cuido de você. Nessa vida com o Senhor, eu tenho aprendido que nós precisamos ter objetivo. Se o crente não tem objetivo, se alguém não sabe para onde quer ir, se alguém não vê aonde vai chegar, qualquer caminho serve. E vamos falar, muitas vezes a gente se perde, porque a gente é bombardeado com tanta coisa acontecendo. Mas eu quero dizer para os irmãos que nós não somos desse mundo, e que a governância sobre qualquer lugar do mundo, ou a governância de um estado, ou por uma pessoa, essa governância, ela não reflete e ela não interfere da governância do Senhor Jesus sobre a sua vida. Você pode estar no pior lugar do mundo, mas Deus é Deus na sua vida. Você pode estar passando pela maior dificuldade, mas Deus é Deus na sua vida. Você pode estar num lugar que é pobre, mas Deus é prosperidade na sua vida. Não se aplica. O que está na TV não se aplica para a sua vida. O que está na mídia, o que está nas redes sociais, não se aplica. O governo sobre a sua vida vem dos céus. Nós somos o povo do céu, temporariamente na terra. A gente tem que entender isso, porque isso é muito sério. Quando a gente entende isso, a gente vira essa chave, e a gente começa a viver uma vida de seres eternos. E a gente para de ficar correndo atrás do rabo, que nem o cachorro, que nem o gato, e a gente vê aonde a gente quer chegar. Se você quer saber viver o que Deus tem para você, você tem que ter fé. Abraão é conhecido como um pai da fé, um peregrino. Imagina Abraão e Isaac subindo a montanha, lá para levar Isaac para ser sacrificado. Isaac olhava para o pai e falava: pai, cadê o sacrifício? Pai, cadê o sacrifício? E Abraão olha para Isaac e fala: calma, Deus proverá, Deus proverá. E o engraçado é que Isaac estava ali carregando aquela madeira nas costas. Imagino eu que estava pesado. Mas eu quero falar para você, irmão, se a madeira que você está carregando nas costas, ela não é nada pesada, nada comparada com aquele que carregou nas costas a maior madeira. Aquele carregou nas costas o que fez com que você hoje tivesse vida eterna. Esse é Deus na sua vida, esse é Jesus. Então, irmãos, coragem, paciência, objetivo e fé. Nós somos o povo da fé. Nós somos o povo que entra no meio da nossa família e fala: essa semana eu vivi
esse milagre. Hoje nós estamos vivendo este milagre. Pastor Paulo está compartilhando aqui com a gente, e vocês viveram isso, o ano da expansão. É engraçado que o Senhor falou no ouvido dele, em 2022, algum tempo atrás, o que seria o ano de 2023. E muitos não acreditaram, muitos falaram, mas será? Será? Sai da tua terra, da casa do teu pai, só vai, porque quem está te mandando sabe todas as coisas, e sabe para onde vai te mandar. E nessa jornada, confia, porque Deus sempre tem o melhor para a tua vida. E falando de tudo isso, eu quero falar do que Deus fez na minha vida. Eu costumo dizer que a história mais linda é a sua, o que Deus tem feito. Eu quero, de repente, depois do culto, sentar com você, ouvir a sua história, porque eu sei que é uma história de milagres. Eu gosto de contar o testemunho, porque o nosso Deus é um Deus vivo, que existe. E a minha história começa nessa casa aqui. Essa casa aqui, nessa foto, é a casa onde a minha história começa. Aqui eu tenho 16 anos de idade. E ali moram minha mãe, meu padrasto, a minha irmã Carol e uma irmãzinha minha de 2 anos, né, que era pequenininha na época. E é nesse momento, nessa casa, que eu tenho que sair da minha casa. É nesse momento que eu tenho que deixar minha mãe, que é a pessoa nesse momento da minha vida que eu mais amo, e tenho que enfrentar o mundo. Então eu saio dessa casa aqui numa cidade chamada Jacutinga, por várias razões, mas principalmente porque o meu relacionamento com meu padrasto era péssimo, e eu precisava sair. E Deus me manda para essa primeira cidade aqui, onde tudo começa, chamada Jundiaí. Irmãos, eu não sei em que fase da vida você está com o Senhor, mas eu quero nesse momento que você olhe para trás, que você veja da onde o Senhor te tirou. Sabe por quê? Muitas vezes a gente esquece. E deixa eu falar, hoje está tão lindo comparado com o que era, na verdade. Hoje é testemunho atrás de testemunho, milagre atrás de milagre. E aí Deus me manda para uma cidade chamada Jundiaí. E nessa cidade eu tinha um emprego onde eu ficava na rua distribuindo panfletos. Eu tenho 16 para 17 anos. Eu fico distribuindo panfleto na rua e faço isso por mais ou menos uns 6 meses da minha vida. E muitos dias eu estava muito feliz, mas muitos dias chovia, eu não podia trabalhar. E ficava ali no centro da cidade. Naquela época não existia celular, eu acho que estava começando o celular. Então as pessoas paravam, conversavam, né, elas tinham um pouco mais de tempo, digamos assim. E ali, né, andando pelaquela cidade, vendo em Jundiaí, um dia eu chego pro dono dessa escola de inglês, né, onde eu trabalhava, e falo assim: ô moço, será que o senhor não tem outro emprego para mim não? Não que eu esteja infeliz, eu sou muito grato, mas parece que não está legal aqui. E de repente ele fala assim: olha, eu tenho uma segunda opção para você, você pode ser professor de inglês aqui, o que você acha? Eu falo: olha, maravilhoso, mas eu não falo inglês. Ele fala: então vou aprender. Eu não tinha muita opção. Eu sei que em 6 meses depois eu comecei a dar minhas primeiras aulas. Eu ficava o dia inteiro na rua, e, né, panfletando, e à noite eu ficava estudando inglês. Estudava até 3, 4, 5 horas da manhã. E essa segunda foto aqui é a primeira sala de aula, né, que eu comecei, e ela também é muito representativa, porque eu morava basicamente, eu dormia nessa sala de aula, eu guardava um colchão que tinha lá no guarda-roupa. Essa aqui era minha última aula, era de sábado das 4 às 6. E aí todo sábado das 4 às 6 eu dava essa última aula, pegava a minha mala,
ia correndo para a rodoviária, e ali eu pegava um ônibus de Jundiaí, que é no centro de São Paulo, centro de São Paulo não, em São Paulo, e ia para Jacutinga, sul de Minas Gerais, onde a minha mãe morava. Nessa época minha mãe já não morava mais com meu padrasto nessa casa, nessa época ela morava com a minha avó. Minha mãe e meu padrasto, eles tinham se separado, e basicamente a minha avó e meu avô cuidavam da minha mãe, da minha irmãzinha e da minha irmã Carol. E um dia chegando lá em Jundiaí, né, e era sempre a mesma rotina. Eu chegava em Jundiaí, a minha mãe tinha um Fusquinha verde, e eu ia até o Fusquinha verde, e era maravilhoso, porque a gente se via somente uma vez por semana. E um dia eu chego em Jundiaí e o Fusquinha verde da minha mãe não está ali. E aí eu começo a procurar o Fusquinha, e de repente chega o meu tio Carlos. Eu falo: tio, o que aconteceu? E meu tio fala: olha filho, a mamãe foi operada, mas está tudo bem, ela está no hospital, a mamãe foi operada. E é claro que meu coração estava no mínimo angustiado e triste, sem saber o que estava acontecendo. E aí eu chego no hospital, eu falo: mãe, o que aconteceu? E aí minha mãe fala: olha filho, a mamãe foi diagnosticada com câncer, mas está tudo bem, vai dar tudo certo, não se preocupa. E dali para frente, nos próximos meses, a gente começa os meses mais difíceis da nossa vida. E a gente faz de tudo. A gente procura, eu não sou cristão na época, não conheço o Senhor Jesus, nem minha família. E a gente começa a procurar o que tinha, o que a gente ouvia que daria certo. Então a gente vai atrás de cogumelo, chá de cogumelo do sol. Vamos atrás de João de Deus. A gente começa a procurar tudo que vocês imaginam. Mas Deus é tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que nessa mesma época, na nossa cidade, existia um pastor chamado Samuel Brennan, do Instituto Bíblico Peniel, Missão Novas Tribos, um colégio bíblico que prepara missionários para falar de Jesus para as tribos indígenas, pertinho de casa. Esse pastor Samuel Brennan, um americano, apaixonado por Jesus, entendeu que, biblicamente falando, ele tinha que visitar minha casa. Que a Bíblia fala que nós temos que cuidar das viúvas, dos estrangeiros, dos órfãos e dos enfermos. E de repente ele começa a visitar minha casa, e a gente recebe de presente um livro chamado Bom Dia Espírito Santo. E ali nos últimos meses da vida da minha mãe, eu e ela, a gente teve a oportunidade de ler esse livro. E eu pedi férias na minha empresa, na empresa onde eu trabalhava, nessa escola de inglês, para viver esse tempo com ela. E eu lembro que o livro, ele levava todo mundo ali a aceitar Jesus. E uma daquelas tardes, lendo com a minha mãe dá o coração para Cristo. É claro que esse momento é o momento mais difícil da minha vida, porque eu estou perdendo a pessoa que eu amo e eu estou vendo ela ir embora. Em meses, minha mãe sai de 1 quilos para 40 quilos. Eu perco a minha mãe vai morar com Jesus, minha mãe vai para o céu com Deus. Eu perco talvez a minha melhor amiga, a minha referência de mulher na terra. Mas Deus me dá a maior amizade e o melhor pai do mundo, que é Jesus. E a gente ouve muitas vezes que ou a gente vem para Cristo pelo amor ou pela dor, mas no meu caso 100% foi dor, porque eu sabia que ali, daquele momento para frente, eu não ia ver mais minha mãe. E quantas vezes como pai, eu me deparo em problemas conjugais no casamento, ou em algum momento que eu estou com as minhas filhas, eu falo assim: nossa mãe, se você estivesse aqui, as meninas iam te amar tanto, ia ser tão bom ver a senhora cuidar delas e passar tempo com elas. E a vida acontece, né? Um dia a gente casa, e de repente tem a festa de casamento, tem o nascimento das meninas, mas eu sei, ali eu sei, que algo maravilhoso aconteceria, porque quando a gente entrega o coração para Cristo, ali naquele momento, a sua vida já não é mais sua. Ali naquele momento, Cristo, Ele te pega, Ele fala: agora meu filho, agora a sua vida começa.
Agora realmente começa o que eu tenho para você. Agora realmente começa os próximos anos da sua vida. E agora a gente começa a escrever juntos o que você vai viver na eternidade. Minha mãe foi para Cristo, eu aceito Jesus e eu me apaixono por Jesus. Deus me dá um pai que supre, um pai que tira aquele vazio do coração, um pai que dá propósito, um pai que é real. Eu costumo dizer que Jesus não assopra no ouvido, Jesus não sussurra, Jesus grita. Jesus grita. Vai lá sim, vai lá, Pete. E Deus me manda então estudar a Bíblia, porque é o que crente faz. Quem aqui ama ler a Bíblia? Levanta a mão. Crente lê Bíblia, tem que ler Bíblia. Crente tem que amar a palavra de Deus. É o nosso manual de existência. É Deus verbalizado ali pra gente todos os dias. E se nós somos os personagens da Bíblia nos dias de hoje, e Deus é um Deus de padrão, a gente tem que entender o que aconteceu, para entender a nossa vida e entender o que vai acontecer. E Deus então me manda para um colégio bíblico no estado chamado Maine. Maine escreve Maine, M-A-I-N-E. É o último estado do lado direito, lá dos Estados Unidos. Imagina um lugar frio, menos 10, menos 15 abaixo de zero. Mas imagina um lugar lindo também. Eu costumo dizer que o céu vai ser meio parecido que nem o Maine, porque é muito lindo. Eu sei que vai ser muito mais lindo, né? Mas é muito lindo. E de repente eu estou ali naquele colégio bíblico, eu tenho uma certa quantidade de dinheiro, e assim, é bem pouquinho mesmo, que dá certinho para os meus estudos. Eu estou começando a vida, tenho 17 anos de idade, 18 anos de idade. E aí, durante esse tempo que eu estou no colégio bíblico, essa menina aqui chama Sandy Scott. Ela fala assim: Rod, vamos visitar a casa do meu tio. O nome dele é Keith, K-E-I-T-H, Keith. E o Keith acabou de separar, e ele está com o coração quebrado. A gente fala muito isso em inglês, he's heartbroken. O coração está quebrado. Eu acho que ele adoraria conhecer alguém como você. Eu não sou naturalmente mineiro, mas eu me considero mineiro. Então eu sou meio metido, não tem jeito. E vamos falar a verdade? Mineiro é top, né? E se tem gente que gosta de gente, é mineiro. E se mineiro falar que vai fazer, mineiro faz. Eu não sei para os outros estados do Brasil, mas se mineiro falou que vai fazer, mineiro faz. E eu falei, claro que eu vou. E aí eu começo a visitar o Keith, e Deus trabalha uma amizade na nossa vida. O Keith tem aquela altura lá, pelo menos uns 20 centímetros a mais que eu. Fazendeiro, daquele jeitão. Os dedos dele é tão grande que ele não consegue passar fio dental na boca. E ele é muito engraçado, um cara muito engraçado. E a gente fica muito amigo. E um dia eu falo para o Keith, eu gostaria de te ensinar o que eu estou aprendendo. Eu tinha acabado de estudar o livro de João. Todo aluno, né, de Bíblia, de primeiro ano, de segundo semestre, estuda o Evangelho de João. Eu tinha o Evangelho de João memorizado na minha cabeça, de tanto que eu estudei. Eu falei, Keith, posso sentar com você uma vez por semana e te ensinar o livro de João? Ele, claro que pode, Rod. Só que eu falei para ele, olha, eu não tenho carro, você vai ter que me buscar lá no colégio bíblico. Era pertinho, uns 2, 3 quilômetros, então ele ia toda semana. E aí o Keith começou a estudar a Bíblia comigo toda semana, até que um dia, Keith deu o coração dele para Jesus. Sabe o que é engraçado com o Senhor? É que em grego não existe a palavra coincidência. Tudo com Deus é deusidência. Não tem. Sabe aquela coisa que a gente fala, nossa, que coincidência você aqui? Não tem. Porque se Deus mandou você aqui para conversar comigo, ou com um pastor, ou para essa igreja, é porque Ele quer que você esteja aqui. Não tem duvidinha com o Senhor. O Senhor, Ele tem propósito nas coisas. Se você está vivendo o que você está vivendo agora, é porque tem algo maravilhoso acontecendo, mesmo que você não enxergue.
E ali Keith dá o coração para Jesus, se apaixona por Jesus, começa a frequentar a igreja onde eu frequentava, o pessoal do colégio bíblico. E chega o verão, e o verão dos Estados Unidos é maio, metade de maio, metade de maio, junho, julho e metade de agosto. E eu, estudante de Bíblia, algum estudante de Bíblia aqui, levanta a mão, ok? Se você é um estudante de Bíblia com 16, 17 anos, provavelmente você não tem dinheiro nenhum, era o meu caso. E aí eu ligo para o Keith e falo, Keith, preciso de um emprego para o verão, porque eu não posso voltar para o Brasil, eu não tenho dinheiro, e o colégio bíblico fecha, eles literalmente fecham, e os professores viajam, é as férias deles. E aí, o Keith então fala, vem trabalhar comigo na fazenda. E nesse tempo, frequentando a igreja, o Keith conhece a Connie. Eles se apaixonam, eles casam, e tudo é muito rápido. O Keith já nessa idade tinha os seus 60 e poucos anos, a Connie já tinha os 70 e pouco, então eles não queriam perder tempo. Acho que depois de 60, 70 ninguém quer perder tempo, né? Então, eles sabiam que eles queriam e eles casaram. E um dia, durante aquele verão, eu chego na fazenda, né? E eles estão lá preparando o almoço, e eles falam, Rod, vem cá, a gente quer conversar com você. Eu falo, claro, o que foi? Na verdade, como jovem, né, eu pergunto, o que eu fiz de errado, né? Eu penso, o que eu fiz de errado? E o Keith e a Connie, eles chegam e falam assim, Rod, a gente tem um convite para você. Eu falo, qual é? Pode falar. A gente quer te adotar, Rod. A gente quer adotar você, a gente quer que você participe da nossa vida, a gente quer que você more nessa casa. Eu meio sem entender o que era aquilo e falei, tá bom. Eu sei que o que era para ser um ano da minha vida foram 10 anos. Esse casal transformou a história da minha vida. Eles pagaram pelo meu colégio bíblico, eles pagaram pela minha faculdade. Irmãos, esse é o Deus que nós servimos, que pega o improvável, uma pessoa de qualquer lugar do mundo, e leva para outra e fala, mesmo que você ache que as coisas não estão dando certo, mesmo que o seu coração esteja cheio de dúvidas, eu sou o seu Senhor, e eu tenho controle sobre todas as coisas, e eu vou te abençoar. Esse é Deus, esse é o nosso Senhor. E aí foram 10 anos da minha vida nesse lugar, nesse estado. Posso confessar para vocês que até então, nesse momento da minha vida, conhecia muito pouco os Estados Unidos, só ficava nesse estado, porque os recursos, no meu caso, eram extremamente limitados. Minha vida era faculdade, fazenda, faculdade, fazenda. E Deus foi transformando a minha história, me deu uma nova família, temporariamente me deu uma nova cultura, me deu um novo país. E aí de repente, eu gosto desse termo que a gente fala hoje, de repente essa estação termina. 10 anos, eu tenho meus 27 e pouco, e Deus fala, agora é hora de voltar para o Brasil. E vou ser bem sincero, eu me senti bem perdido, porque eu falei, Deus, eu nem sei se eu sei morar mais no Brasil, porque faz tanto tempo que eu estou nessa terra. Já virei um fazendeiro, literalmente, né? Vivo num lugar bem longe de tudo. E Deus falou assim, sai da sua terra, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei, só confia. E aí então a gente chega no Brasil, vai lá Pete. Eu gosto, meu sogro fala assim, eu e o filho de Maria. Fala, como assim, sogro? Jesus, menino. Então eu e o filho de Maria, chamamos lá o Maine e a gente volta para o Brasil. E quando a gente volta para o Brasil, eu pergunto para Jesus, o que eu vou fazer da minha vida então? E Deus fala, vai continuar o que você começou lá atrás, o que eu tenho te forjado, te ensinado, te mostrado, todos esses anos. E ali para mim estava claro que eu deveria ser professor, começar ensinando esse idioma que eu aprendi desse país, né, depois de ter estudado tanto, feito faculdade bíblica, universidade. E a gente monta a nossa primeira jet. A nossa primeira jet é aquela verdinha lá,
JET significa Jesus é tudo. A gente começou com rapidez e eficiência, esse era o nosso slogan da época. Aqui você está vendo eu dando aula com um retroprojetor. Quem aqui sabe o que é um retroprojetor? Levanta a mão. Ok, você tem mais de 40 anos. Tudo bem, eu também tenho. É a geração dos 40 que Deus vai usar para transformar a história da Terra, hein? Só para eu libero sobre a vida de vocês. E aqui tem uma foto muito emblemática que eu gosto bastante, porque quando Deus deu para a gente a JET, Deus deu um projeto de vida onde Ele ia me moldar e me transformar. Eu sou sanguíneo. Quem aqui é sanguíneo? Levanta a mão. Misericórdia. Que luta. Aí eu peço para Jesus assim: Jesus, me faz um colérico só um pouquinho, só para eu dar o testemunho que eu saí de sanguíneo para colérico. E como colérico na fé e não sanguíneo, né? Quando eu olho essa foto aqui, eu vejo um momento que o Senhor começou a transformar a minha personalidade, porque foi através desse projeto que eu pude prover para minha família, e eu aprendi a confiar no Senhor ainda mais, porque até então eu tinha uma família que me sustentava, agora eu estava sustentando a minha família. E uma coisa que é muito engraçado com o Senhor é que uma vez que você entende que o seu Pai é dono de tudo, uma vez que você entende que o seu Pai é o que provê, como filho dele, como crente, você para de pedir. Sabe o que você faz? Você começa a dar. O crente, ele não pede, ele dá. O crente, ele entrega. O crente, ele chega na casa de uma pessoa e fala assim: ó, eu vim aqui orar por vocês. Mas por quê? Porque Jesus mandou. Ah, eu vim aqui, ó, na sua casa, profetizar sobre a sua vida. Mas por quê? Porque Deus mandou. Eu vim aqui cozinhar para você hoje, porque Deus mandou falar que você está cansado e você precisa de um tempo com o Senhor. Essa é a vida do cristão. Nós somos os maiores beneficiados nessa terra, porque apesar de muita gente viver na terra, nem todos entendem que o Criador de tudo é o Pai deles. E vocês entendem, nós entendemos. E uma das características do cristão é abençoar. Eu não sei se os irmãos já perceberam, mas o andar com o Senhor, quando a gente anda com o Senhor, a gente acha que Deus só está trabalhando na nossa vida. E não é. Quando você aceita Jesus, ali naquele exato momento, você já impacta a vida do seu esposo ou da sua esposa. Ali naquele exato momento, a vida dos seus filhos é transformada. Ali naquele exato momento, a sua família entende que tem alguém que ora. Ali naquele exato momento, o bairro fala: olha, naquela casa não, nem convida, que eles não vão ir nesse tipo de festa, porque ali tem um povo separado, ali o negócio é santo. Através da sua vida, o ambiente é mudado. Eu estava na cidade de Coroado esses dias, e o pastor Rafael falou: Rod, esse bairro aqui, Espírito Santo, esse bairro onde está a igreja, há 15 anos atrás era uma boca de fumo, um centro que vendia drogas. Hoje é o bairro mais próspero da cidade. Esse é Deus. Onde Deus entra, a escuridão sai. Tudo é transformado. E a gente entende isso. E eu fui abençoado. Famílias me abençoaram. Eu pensei, eu preciso abençoar. E nesse exato momento da minha vida, tem um aluno meu chamado Elvis. Elvis não morreu? Está aqui? Ele era um nosso aluno, e o Elvis, o pai dele era um desses homens que na cidade, ele assentava paralelepípedo na rua. E o Elvis passou a infância ajudando o pai a assentar paralelepípedo. Então imagine um aluno dedicado em sala de aula,
uma pessoa que sabe como que é trabalhar lá fora, sentando no paralelepípedo, e como é ter a oportunidade de estudar. Então ele era o melhor aluno. E um dia eu chego para Elvis e falo: Elvis, eu quero te abençoar, quero poder fazer algo por você, porque Deus transformou a minha história, eu também quero poder te abençoar. Deus usou anjos para transformar a minha história, eu quero poder ser um anjo na sua vida. E o Elvis fala: é claro, eu aceito. Eu falo: então eu quero investir e quero te mandar para o mesmo colégio bíblico e pagar pelos seus estudos lá nos Estados Unidos, como um dia alguém me abençoou, pelo menos por um ano. Ele fala: é claro, claro que quero. Só que aí eu também coloquei uma situação. Falei: olha, só que eu só posso te mandar se eu mandar a minha irmã também junto e você cuidar dela, porque eu vivi tantas bênçãos nesse colégio bíblico e eu gostaria que ela também vivesse essas bênçãos. E vida de cristão é assim, né? Por que a gente chama as pessoas para a igreja? Porque a nossa vida é transformada, a gente vive tantas bênçãos, que as pessoas que a gente mais ama, a gente também quer que as pessoas também vivam essas mesmas bênçãos que a gente está vivendo. Aliás, eu não entendo como alguém na terra pode viver sem Cristo. Porque a pessoa fala assim: nossa, a vida é difícil, mas com Cristo é tão boa. Com Cristo a vida é tão maravilhosa. É tanto milagre, milagre atrás de milagre. O Elvis aceita a minha proposta, então ele viaja com a Carol para os Estados Unidos. E Deus sabe que um dos meus medos na minha vida fosse que um dia eu repetisse a mesma história que minha mãe repetiu, e tivesse um casamento que não deu certo, ou que minha irmã também repetisse essa mesma saga de infelicidade, de doença, de tristeza. E Deus ouve oração, o Senhor ouve as nossas orações. E o que o Elvis, pode, Pete, vai lá. O que o Elvis e a Carol viajam para os Estados Unidos, eles se apaixonam, eles se casam. Eles hoje são pai do Luquinha, aqui está o Luquinha. E esses dias a Carol me mandou um vídeo do Luquinha tocando bateria na igreja, no grupo de crianças. E ali eu falei: Senhor, o Senhor é tão bom comigo. Obrigado por me permitir ver essas bênçãos. Obrigado por permitir ver minha família te adorando. Obrigado por me permitir ver o que o Senhor tem feito na história da minha existência. Obrigado por ouvir oração. Obrigado por pegar uma pessoa que é improvável e transformar a história dela. E Deus prospera. Aquela escolinha verde é essa hoje. É a escola mais bonita da cidade de Jacutinga. E Deus prospera, o nosso time vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Vai lá, Pete. E cada ano a gente vai montando uma escola, de repente a gente está em Monte Sião, depois a gente está em Amparo, Itapira, e vai indo, o projeto vai crescendo, tomando forma. E um dia chega a pandemia, e acho que todos nós fomos no mínimo impactados pela pandemia. E a maioria de nós de uma maneira bem negativa, né? Eu perdi um tio durante a pandemia. Foi um momento muito difícil para o mundo. E eu falei para o Senhor: Senhor, parece que essa coisa de escola de inglês já não está mais no meu coração. O Brasil é um país muito burocrático. O Senhor falou que eu ia mudar a história do Brasil ensinando inglês, mas cada casa que a gente vai alugar nesse lugar aqui é uma burocracia. Em 70, 80 anos eu não vou mudar a história do Brasil assim. É muito rolo para, né, pouco tempo de vida. E assim, naquela oração de final de energia mesmo, final de não saber mais o que fazer. E Jesus não fala, Jesus grita. E Jesus falou: sai da sua terra, da casa do teu pai. Eu falei: mas Senhor, de novo, só sai, só vai que eu vou te mostrar, porque eu sou Deus na tua vida. Lá atrás, quando eu comecei a reescrever a história da sua vida, ali eu já tinha um plano para você. Só confia, tenha fé. E eu posso te falar,
O que você carrega não é nada comparado com aquele que morreu na cruz por você. Só vai. Só vai. Que nem o pastor Paulo falou para mim ontem. Quando a gente chegou aqui nesse prédio, eu senti Jesus falando: não tira o pé, não tira o pé, não tira o pé, não tira o pé, não tira o pé. E olha a igreja agora. Salva de palmas para Jesus, irmãos. Eu costumo dizer que se você quiser viver o que Deus tem para você, se aproxime das pessoas que amam Jesus. Quer acelerar seu destino? Quer que Jesus acelere as bênçãos? Dá a mão para o povo de Deus. Se aproxime do povo de Deus. É através dessas pessoas que Deus vai acelerar a sua história. E era pandemia e tinha um cantor sertanejo na minha cidade. Aliás, um dia desses eu mandei uma mensagem para ele. O nome dele é Lucas Moraes. Eu tenho orado pela vida dele. E o Lucas começou a fazer aula com a gente na nossa escola lá em Monte Sião. Moro onde eu conheci minha esposa. Ela foi aluna da JET, não minha aluna, tá? Deixar bem claro aqui. Né? Aqui nessa... Assim, não é politicamente correto não, viu gente? Ela realmente não foi minha aluna, mas se tivesse ter problema, que a gente casou, já tinha 37 anos de idade. Então tudo bem. Mas enfim. E aí o Lucas Moraes postou nas redes sociais, né, que está fazendo aula comigo. E aí depois, 2 ou 3 semanas depois, ele fala: Rod, tem um jogador de futebol que gostaria de fazer aula com você. Você pode dar aula para ele? E quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa sim. Eu sou uma pessoa do sim. Claro, vamos para frente. Vamos lá. E aí, do nada eu recebo uma mensagem do Chicão do Corinthians. Algum corintiano aqui, levanta a mão? Nenhum? Não é possível. Essa vida. Tá, quem não sabe, Chicão é um jogador bem famoso do Corinthians, aposentado, foi zagueiro. E dali em diante, em questão de meses, né, eu estava dando aula para o Edu Dracena, que hoje está no Santos, Fernando Praz, ex-goleiro do Palmeiras. Algum palmeirense aqui? Levanta a mão. Glória a Deus, irmão. Depois te dou um abraço, viu, que eu sou palmeirense também. E de repente está dando aula para o pessoal do futebol, né? O Júlio César, aqui ó, Júlio César. E foi engraçado porque eu sou uma pessoa que converso muito com Deus. Toda vez que eu estou sozinho, eu estou conversando com Deus. Eu gosto de conversar. Eu gosto de gente. Então se eu estou sozinho, não tem ninguém para conversar, é claro que eu vou estar conversando com Deus. Porque eu sei que Ele tem o melhor para mim. E relacionamento é isso, buscar. E eu vou fazer uma analogia aqui que é muito importante. Sabe aquela tia que a gente não conversa? Ou aquele parente que a gente não conversa? Aquela pessoa que a gente não visita? E o sentimento vai ficando distante. Assim é nosso relacionamento com o Senhor quando a gente não busca Ele. Ele fica dormente. Então no seu tempo, em qualquer tempo, esteja conversando com Deus. Eu conversando com Deus, eu falo: Deus, mas por que isso do futebol agora? Porque eu não acredito em coincidências. Para Deus não existe coincidências, tudo tem um propósito. Quando Deus une pessoas, Ele une propósitos. E aí Deus falou no meu coração: lembra quando você era moleque e você era ruim de futebol, né? Eu sou surdo do ouvido esquerdo. E para quem tem algum médico aqui, você sabe que se você tem problema de audição, a probabilidade de você não ser uma pessoa muito bem coordenada aumenta. Eu era meio descoordenado no futebol. E no Brasil, na minha época, quando eu era moleque, só tinha futebol. Hoje tem basquete, vôlei, tudo que você imagina, né? Na minha época não. Então eu chegava para jogar, os meninos falavam: vai sentar. O Rod vai ser o goleiro depois que o goleiro se machucar. Ou seja, eu não jogava. Então eu cresci com
com esse sentimento ruim dentro de mim. Meu pai roxo por futebol. Já imagina a tristeza do meu pai, né? Eu olhava assim. E um dia Jesus fala no meu coração assim: lembra aqueles jogadores que você um dia admirava? Hoje eu te fiz mestre deles. Esse é Jesus, que pega o improvável e que transforma histórias. E ali a gente continua. Um dia o Júlio César fala: Rod, tem um pastor que quer fazer aula com você, posso passar o contato? Eu falei: claro que pode. E de repente, na semana seguinte, eu estou dando aula para o Douglas Gonçalves, o Jesus Cop. Ali eu entendo que Jesus usou todas essas pessoas para que um dia nós pudéssemos começar a mudança da história da igreja no Brasil. Irmãos, eu não sei o que Deus está fazendo, mas os meus dizeres são sempre: Senhor, eu não sei o que o Senhor está fazendo, eu só sei que eu quero fazer parte, me coloca junto, que eu quero ir. O que é que o Senhor tem para o Brasil? Eu quero fazer parte disso, Senhor. Eu quero fazer parte do que o Senhor tem para a nossa terra. Irmãos, o Senhor ama o nosso país. Se você imaginar palavras que já foram lançadas nesse país, através da macumbaria, do espiritismo, tudo que já aconteceu nessa terra, imaginar que hoje nós somos a nação que mais cresce, o povo cristão no mundo, é no mínimo da gente ficar curioso para saber o que Deus tem para nós. Eu costumo dizer que o presidente do Brasil se chama Jesus, porque pessoas entram e vão, mas o que Deus tem para essa terra, o que o Senhor tem para essa terra, nenhum homem vai conseguir brecar. O que o Senhor tem para a igreja, não tem potestade, não tem diabo, não tem demônio que consegue unir forças para lutar contra o nosso Senhor. Esse é o nosso país. Isso é o que Deus tem para nós. Isso é o que Deus tem para a nossa nação. E dali eu frequento um dia lá, vou visitar o Douglas, ele faz aula comigo um ano lá. E ali eu compro um livro chamado Acelere Seu Destino, de um pastor de Santa Catarina, numa cidade chamada Tubarão, um pastor chamado Marcelo Cruz. E aí começo a ler o livro, ali eu já amo a vida do pastor Marcelo Cruz. E ali eu entro em contato com ele e falo: pastor, eu gostaria de ser seu professor de inglês, porque eu realmente acredito nessas conexões divinas que o Senhor faz com pessoas. Ele fala: olha, eu estou indo para Israel agora, quando eu voltar a gente conversa. E todo pastor que vai para Israel sem falar inglês, volta no mínimo frustrado que não fala inglês. Eu sabia que eu ia pegar ele aí, no pulo do gato, que é sempre a mesma história. Ele falou: Rod, voltei de Israel, se você soubesse, nossa, teria sido tão mais legal se eu falasse inglês. Então eu falei: vamos mudar essa história. E ali eu começo a dar aula para ele. E em janeiro de 2022 a gente tem a primeira escola de inglês na primeira igreja no Brasil. Um ano e meio depois a gente está em quase 50 cidades no Brasil. Sabe, eu costumo dizer que a nossa vida é que nem uma novela, menos da Globo. É que nem uma novela. Lá para o meio a gente começa a entender. A diferença é que o autor dessa novela se chama Jesus. Ele está escrevendo a história da tua vida. Esse é o autor da tua vida, Jesus. Então, irmãos, como cristão, como povo de Deus, nós somos agentes de Cristo. Eu costumo dizer que o Caio estava compartilhando comigo como que é a vida dele como advogado. Ele fala: olha, eu sou um agente de Cristo, fantasiado de advogado. Irmãos, como cristãos, nós temos que ser médicos
que na verdade somos agentes de Cristo, fantasiados como médico. Como povo de Deus, a gente tem que ser aquele povo que quando a gente entra numa sala de operação como médico, a primeira coisa que a gente vai fazer é orar. Falar, ó, eu vou operar, mas antes de mim, quem vai operar é Ele. Ou então como advogado, quando chega alguém, um casal que quer separar, você fala, olha, tem um Deus, Ele pode e Ele quer refazer o seu casamento, reconstruir a sua história. E essa é a igreja. E a gente precisa entender que essa intencionalidade tem que ser em tudo que a gente faz. Eu lembro que um dia eu entrei numa igreja, quando eu comecei a minha história, assim que eu me converti, e uma moça falou assim, olha, eu não misturo Deus com negócios. E eu lembro pensar, mas como assim, minha senhora? O nosso Deus, que é santo, saiu de lá para vir aqui para a terra, para se misturar com nós, que somos podres, fedidos, mentirosos e cegos, para transformar a nossa história. E a senhora está me dizendo que o seu negócio, lá no seu negócio, na sua empresa que você tem, ou na sua profissão, ou na habilidade que Ele te deu, que você não vai falar dele, porque tudo que você tem é dele, foi Ele que te deu. Nós temos que honrar o nosso Senhor em todos os sentidos, em todos os momentos, porque essa roupa que a gente tem, foi Ele que deu. A casa que você tem, foi Ele que deu. O filho que você tem, foi Ele que deu. E as bênçãos que você terá, vai ser Ele que vai dar. Vai lá, Pete. Isso é Deus. Se você quiser acelerar a sua vida, se conecte com o povo de Deus. Sei que esses últimos dias eu tenho passado mais tempo com o pastor Paulo, com a irmã Carla, com o Caio, com a irmã Ju. E tem sido tão gostoso, porque eu olho assim e falo, é engraçado, né? Se tivesse uma câmera na casa de todos os irmãos crentes, a gente ia olhar a câmera e ia falar, nossa, é tudo igual, a gente é tudo igual, que gostoso. Levanta de manhã, consagra a nossa vida ao Senhor. Quando uma criança faz uma birrinha, ali a gente já chama no cantinho, já começa a falar de Deus. E hoje eu vi a vovó da Ju falar para a Juju, falar assim, filha, fica calma, Deus não se agrada. E quantas vezes eu falo para a Glória, Glória, não faz isso, Deus não se agrada. Deus tem padrão com o povo dele. Existe um padrão de Deus sobre as nossas vidas. E para finalizar, irmãos, eu queria falar, pode ir lá, Pete, all momentum, please. Um dia eu estava passando pela rua onde tudo começou, onde eu tive que sair da minha casa para viver, para começar a viver o que o Senhor tinha para a minha vida. E é óbvio que eu não moro mais nessa casa, mas eu falei para Vanessa, amor, vamos passar lá naquela casa e vamos tirar uma foto, porque quero mostrar para as pessoas um dia de onde Deus me tirou. E Deus recentemente deu para a gente um visto, para a gente montar nossa primeira jet fora do Brasil, na Flórida. E eu falei, eu preciso falar o que Deus tem feito na minha vida. Eu preciso falar. Eu preciso que as pessoas escutem que esse Deus é um Deus de milagres, não é nada inventado na nossa cabeça. É Deus mesmo, Ele é presente, Ele existe, Ele conversa com a gente, Ele muda a nossa história, Ele transforma, Ele cura. E ali passando por aquela rua, eu tirei a foto, e no que eu tirei a foto, eu parei o carro, estacionei o carro, eu comecei a chorar. E a Vanessa falou, o que foi, amor? Eu falei, amor, olha a placa da rua. Olha o nome da placa da rua. Vanessa, olha o nome da placa da rua. Não que eu imaginava que um dia eu teria filhas, e minha segunda filha se chamaria Bethany. O nome da placa da rua, da casa onde tudo começou. Ali, naquele momento, eu comecei a louvar a Deus. Falei, Deus, obrigado, porque mesmo quando tudo parecia que dá errado, lá no começo, o Senhor já estava cuidando de mim.
E um dia o Senhor me daria uma família. Daria uma família transformada, salva, lavada pelo sangue. Uma família que conhece a palavra de Deus desde o dia 1. Uma família onde eu entro no quarto e coloco a mão em cima da cabecinha das minhas filhas e profetizo vida. E profetizo, falo, aqui a gente vai morrer velhinho nessa casa. Aqui a gente não vai ter doença. Aqui a gente vai viver milagres. Aqui a gente vai se ajoelhar. E essa geração dos nossos filhos será a geração que vai marchar e vai falar de Jesus para o mundo todo. Salva de palmas para Jesus.